Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Tiago Nascimento, advogado, e por aqui nós conversamos muito sobre o planejamento patrimonial da família, sobre a holding familiar que vem caindo no gosto das pessoas, um procedimento muito interessante para a gente trazer segurança patrimonial para a família, para organizar melhor o patrimônio, para esse patrimônio não se perder com essa tributação cada vez mais incisiva que nós estamos vivendo, trazendo segurança jurídica para todos dentro de uma família com uma grande economia tributária. E o assunto de hoje é uma pergunta muito recorrente que chega para mim e as pessoas ficam muito insatisfeitas porque elas não conseguem achar essa informação na internet. E hoje eu vou trazê-la para você com casos reais que eu já vivenciei aqui na minha atividade, trabalhando com esse tema holding familiar. Afinal de contas, quanto é que custa esse procedimento? Qual é o preço para se implementar uma holding familiar dentro de uma família? E é isso que eu quero mostrar para você a partir de agora, de uma maneira bastante didática. Mas antes eu preciso te dar uns recados bastante breves. Olha só, se você não é inscrito no meu canal e gostou desse conteúdo, não deixe de fazer a sua inscrição. E o segundo ponto de muita atenção que você precisa ter nesse momento é o seguinte: eu trouxe aqui valores de patrimônio, de quanto ficou essa holding, para você entender como funciona esse mecanismo. Mas isso não significa que se você tem um patrimônio parecido, o valor da sua holding vai ser esse. Sabe por quê? Simplesmente porque fazer holding não é receita de bolo. Isso vai depender muito de como esse patrimônio seu está estruturado, de como ele está declarado, de como esse sistema vai se organizar dentro da família. Tá bom? Mas dentro do que eu vou trazer para você, você vai ter uma boa noção de valores desse sistema. Então, eu vou trazer para você agora, de uma maneira bastante breve e didática, os custos de um processo de inventário para você comparar o preço de um inventário com a economia que uma holding é capaz de proporcionar. Acompanhe comigo, então, o valor desse patrimônio, quanto custaria para ser inventariado esse patrimônio e quanto fica o sistema de holding para esse patrimônio. Vem comigo então. Esse patrimônio aqui, 2.600.000 reais, é um exemplo de casos reais onde eu já organizei um sistema de holding familiar. E o que compunha o patrimônio dessa família? Quais eram os bens? Essa família tinha uma casa avaliada em aproximadamente 1.200.000 reais. Eles tinham uma chácara de 500 mil e dois apartamentos, os dois apartamentos somando aí por volta de 900.000 reais. Preste atenção comigo agora, quanto é que ficaria o custo de um inventário deste patrimônio? Então, dentro de um processo de inventário, nós temos então o doloroso ITCMD, que é o famoso Imposto da Herança. Considerando que essa família era do estado de Minas Gerais, onde o imposto é de 5% sobre o valor daquele patrimônio, nós teríamos então só de imposto da herança, 130.000 reais. Depois vem o custo do cartório para poder lavrar a escritura, 19.000 reais. Depois nós precisamos do cartório de registro de imóveis para fazer o registro desse bem em nome dos herdeiros, honorários de advogado e uma observação bastante importante aqui. Não vou colocar honorários de advogado aqui para ninguém sair reclamando aqui nos comentários dizendo que eu estou colocando preço em trabalho de advogado. Não é esse o meu objetivo, então esquece, não vou colocar honorário de advogado aqui, mas lembre-se, processo de inventário sempre precisa de um advogado. Total, então, somando o custo do imposto mais as taxas de cartórios, 171.000 reais. Então, para se inventariar um patrimônio desse aqui, considerando a alíquota do ITCMD de 5% mais custos com cartório, esse inventário, tirando aqui, tá bom, honorário de advogado, ficaria então em 170.000 reais. Tá bom, doutor Tiago, eu entendi os custos do processo de inventário, mas me conta, eu quero saber o valor de uma holding familiar nesse mesmo caso. Mas antes de eu passar valores para você, deixa eu dar uma palhinha bem breve para você de como a gente organiza uma holding familiar. Vem comigo então. Olha só, vou dar um exemplo para você de uma holding familiar para evitar o processo de inventário, economizar com impostos e trazer tranquilidade para a família. Vamos pensar aqui como é que funciona uma holding familiar, qual é a base de tudo? A base de tudo é constituir um CNPJ e guardar o patrimônio da família. E esse CNPJ vai ser o cofre, ou seja, aquela instituição da família que vai proteger todo o patrimônio. A ideia, então, é pegar esse patrimônio e levar esse patrimônio para dentro do cofre, ou seja, essa instituição, essa holding familiar. E como é, então, que vai funcionar? Vocês estão vendo os pais aqui? Os pais vão pegar o patrimônio deles, aquilo que vai deixar para os filhos como herança, e os pais vão guardar todo esse patrimônio nesse cofre, que é a holding da família. Na sequência, os pais vão fazer uma doação para os filhos com toda a eficácia tributária possível, para que no futuro os filhos possam receber esse patrimônio que está guardado dentro do cofre. E aqui uma observação muito importante. Vocês estão vendo essa barreira que eu coloquei aqui? Isso serve para mostrar para você o seguinte: os filhos somente terão acesso a esse patrimônio no futuro, na ausência dos pais. Estão vendo essa chave aqui embaixo do cofre?
Os pais, apesar de já terem feito a doação desse patrimônio para os filhos, eles são guardiões absolutos desse patrimônio. Ou seja, eles detêm a chave do cofre. Essa chave do cofre somente vai ser transmitida para os filhos no futuro, na falta dos pais. Qual que é a ideia desse mecanismo? É organizar o patrimônio da família, manter os pais no controle de todo o patrimônio e só no futuro, na falta deles, é que os filhos terão acesso ao patrimônio dessa holding familiar. Então, somente na ausência dos pais é que esse patrimônio será então transmitido para os filhos, quando então esses filhos terão o acesso da chave desse cofre. Então, depois de você entender brevemente os custos de uma holding familiar, vamos então estudar então para você entender os custos desse procedimento. Você se lembra daquele patrimônio inicial que eu falei para você de 2.600.000 reais? Para se fazer o inventário desse patrimônio, ele teria um custo aproximado de 171 mil reais. Lembrando que nesse gasto, eu não computei honorários de advogado, eventual problema com ganho de capital, nada disso, porque eu não quero ser sensacionalista com os custos de inventário aqui nesse vídeo. Quero que você entenda a dinâmica de custos de um inventário e você entenda como é que é a dinâmica de custos de uma holding familiar. Vamos então entender os custos de uma holding. Olha só, o custo da holding dessa família, primeiro gasto que nós teremos é o imposto, 8 mil reais. Observe que o imposto cai demais. E por que que o imposto cai? Porque a gente consegue reduzir através de uma holding familiar a base de cálculo. Vamos lá, o que mais que nós vamos precisar? Junta comercial, R$ 2.600. Cartório de imóveis, a gente não consegue ficar livre dele. E nós temos aqui honorários de advogado. Aqui sim eu estou colocando honorários de advogado, porque você precisa saber, dentro de uma holding, quanto custa os honorários de advogado. Doutor Tiago, os valores sempre vão ser esses? Não, vai depender muito de como esse sistema vai ser estruturado. Mas nesse caso que eu trabalhei com esses valores, foi esse valor aqui de honorários que eu cobrei dessa família. Temos então o custo dessa holding familiar de R$ 61.200 reais. Olha o tamanho da diferença do processo de inventário. R$ 109 mil reais, ou seja, isso trouxe para a família uma economia de mais de R$ 100 mil reais. E agora eu vou trazer um outro exemplo para você de um patrimônio um pouco maior e você vai entender o seguinte: quanto maior o patrimônio, maior a eficácia tributária que nós temos. Quanto maior o patrimônio, maior é a diferença gritante entre o problema do inventário e a economia que uma família consegue através de uma holding familiar. Então vamos lá. O patrimônio agora que nós vamos considerar de um caso real que eu já vivenciei era de 5.700.000 reais. Do que era então composto esse patrimônio? Vamos lá. Uma casa avaliada em aproximadamente 1,5 milhão, uma fazenda avaliada em 2.100.000 reais, terras dessa família onde eles desenvolviam atividade agrícola e três apartamentos, esses três apartamentos juntos avaliados aí em aproximadamente 1.200.000 reais. Vamos então para o custo de um inventário dentro da realidade dessa família. Primeiro gasto que nós temos aqui, o ITCMD, 5%. Também essa família foi no estado de Minas, onde nós temos essa alíquota de 5% sobre o valor do patrimônio, só de imposto, 285 mil reais. Cartório para fazer escritura, 38 mil. Cartório de imóveis, 41 mil reais. Honorários de advogado, mais uma vez, não vou computar aqui honorários de advogado. Total do inventário dessa família, se ele tivesse que ser feito no futuro, que não vai acontecer. 364 mil reais. Mas vamos então agora para a dinâmica da hold para você entender novamente os valores. Primeiro gasto que nós temos, imposto. Olha só como o imposto ficou reduzido da mesma maneira que o outro. Junta comercial, R$ 3.100. Cartório de imóveis, R$ 41 mil reais. Lembrando que a gente não consegue excluir o custo do cartório, porque a gente precisa registrar o patrimônio em nome dessa instituição, em nome da holding da família. Honorários de advogado, R$ 32 mil reais. E o total que nós temos aqui, R$ 95.100 reais, o custo da holding dessa família. Diferença do inventário, R$ 268 mil reais. Bom, uma coisa que deu para vocês entenderem é que quando a gente faz uma holding, a gente consegue reduzir bastante a base de cálculo e com isso a gente consegue ter uma efetividade tributária muito grande. E é por isso que esse sistema fica tão vantajoso, tão atrativo para as famílias brasileiras para poder economizar nessa tributação excessiva sobre o patrimônio. Principalmente aí com esse aumento decorrente da reforma tributária, onde o custo do inventário vai disparar a partir do ano que vem. E agora eu quero responder para você de forma bastante breve três dúvidas que sempre ficam depois desses exemplos que eu trouxe para você. Primeiro deles, doutor Tiago, por que que o imposto cai tanto? Porque nós conseguimos, através dessa holding familiar,
reduzir a base de cálculo que vai incidir o imposto. Não será mais sobre o valor de mercado desse patrimônio. É por isso que a gente consegue, então, dar essa reduzida tão significativa na base de cálculo do imposto. Segunda pergunta, doutor Tiago, eu não vou precisar do cartório de notas, lavrar a escritura para eu registrar esses bens em nome da holding? Não, você vai precisar levar ao cartório de registro de imóveis o seu contrato social da sua holding familiar com os imóveis integralizados dentro dessa instituição, que é um instrumento particular que por si só basta para fins de registro desses bens em nome da holding familiar. Terceira pergunta que já foi respondida, mas eu quero ressaltar aqui. Preciso do cartório de registro de imóveis, doutor? Sim, é preciso, porque nós vamos registrar o patrimônio que hoje está no nome do pai e da mãe, em nome da holding familiar, para a gente concretizar 100% esse trabalho. Não existe esse negócio de a gente constituir uma holding e não fazer o registro desse patrimônio em nome desse sistema, apesar desse erro grosseiro acontecer em inúmeros casos. Então é isso. Não vou me estender nesse vídeo, senão ele vai ficar muito comprido, mas eu gostaria que você entendesse a dinâmica de custo, de preço desse procedimento, lembrando sempre, holding familiar não é receita de bolo. Esses valores que eu trouxe para você são casos reais onde eu já vivenciei, mas isso não quer dizer que vai se aplicar à sua realidade, porque eu não sei como é declarado o seu patrimônio, eu não sei como uma holding familiar vai atender as necessidades da sua família, enfim. Então coloque uma coisa na sua cabeça, uma família que se interessa por esse procedimento precisa passar, antes de tudo, por um estudo prévio sobre o patrimônio para ver os sistemas de holding cabíveis, como vai ser feito esse sistema e quais os custos serão necessários para se implementar todo esse mecanismo. Então, o que eu trouxe para você é um exemplo para você poder entender a dinâmica desse sistema. E se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos então no próximo conteúdo. Um grande abraço.